Olá! Se você não me conhece, eu sou Isabela Almeida, eu sou especialista em concurso público, OAB, provas em geral, sou advogada pública aqui no estado do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos conversar um pouquinho o que você deve fazer além das aulas. Muita gente, pessoal, pensa que estudar para concurso é apenas sentar, assistir aula, ler um material e que aquilo basta. Só que você não pode esquecer que o processo de aprendizagem ele é um processo contínuo. Constantemente nós estamos aprendendo, e seja de diversas formas, seja pelo modo visual, pelo modo auditivo, pelo modo sensorial. Nós temos várias formas de aprendizado. Então, quando você assiste uma aula, não significa que aquela aula que você recebeu, que aquele assunto está compreendido, fixado, que você vai conseguir reproduzir aquele assunto que você assistiu em aula. Então essa nossa conversa de hoje é para você aprender novas estratégias e novas atividades que você pode fazer além de assistir aula. Essas atividades que são tão importantes para que você de fato construa o seu aprendizado e passe pelo processo de aprendizado. Porque eu tenho certeza que isso vai fazer uma diferença enorme para os seus estudos, na sua preparação, na forma como você enxerga o seu processo de aprendizado, na forma como você constrói a base dos seus estudos. Comigo foi assim, e eu tenho certeza que com você também. A partir do momento que a gente se dedica um pouco mais a pensar em estratégias de estudo, em pensar como eu posso estudar melhor, como eu aprendo melhor, existe alguma técnica que é mais eficiente para que eu fixe a matéria? O seu estudo fica muito mais dinâmico e tudo passa a fazer mais sentido. Você sai daquele ciclo só assistir aula, anotar, assistir aula, anotar. Porque muitas vezes você faz tudo isso, mas percebe que não tem resultado. E fica pensando, por que eu não tenho resultado na minha preparação? O problema está justamente aí. E está tendo uma falha entre as tarefas que deveriam ser feitas e que você provavelmente não está fazendo. Porque fica somente nesse ciclo aula, anotações, aula e anotações, tá? Então, para a gente começar, para a gente falar um pouquinho mais desse processo de aprendizagem, eu quero falar com você de uma forma simples, né? Trazendo aqui de uma forma mais didática e mais dinâmica pra gente, como que acontece esse processo de aprendizagem. Primeiro, nós temos etapas, né? E a primeira etapa desse processo de aprendizagem é a compreensão. E a compreensão, ela é o estágio inicial. É, por exemplo, quando você assiste uma aula, quando você lê, ou seja, quando você tem aquela informação pela primeira vez, quando você recebe aquela informação. Então você está recebendo a informação, você é exposta àquele conhecimento e você, ok, entendeu, compreendeu, é o primeiro estágio do processo de aprendizagem. O segundo estágio é a retenção desse conteúdo. Ou seja, não basta você ser exposto ao conteúdo, você ter acesso àquele conteúdo. Você precisa reter esse conteúdo. É justamente na fase na qual aquela informação é fixada. Então observe que a fase, naquela primeira fase, né, na fase da compreensão, ela não é o suficiente. É a fase, por exemplo, de quando você assistiu aquela aula e se você não fez mais nada, você provavelmente não vai reter aquele conhecimento, porque você não passou, não fez as atividades necessárias que seriam aplicadas nessa fase da retenção. A terceira fase é a fase da prática. E essa fase, ela é mega importante e muitas pessoas negligenciam essa fase. Então aqui eu te faço uma pergunta. Você tem o hábito de fazer exercícios? Você tem o hábito de fazer revisões? Você tem o hábito de escrever, de fazer resumos, ou seja, de ter um estudo mais ativo? Né? Porque normalmente nós temos o estudo passivo, que é ler, assistir aula, mas você coloca em prática aquilo que você faz? Muita gente fala assim, olha professora, eu tenho muita dificuldade em aprender língua portuguesa. Aí quando eu vou investigar, né, conversando com a pessoa para saber o porquê que ela tá com dificuldade naquela disciplina, aí ela só assiste aula.
mas ela não passou pelo processo de praticar, de fazer exercícios, de conseguir enxergar como que aquele tema que ela assistiu em aula, ela pode aplicar na prova. Obviamente, ela não passou pelo processo da prática e terá muitas dificuldades aí na fixação e, de fato, naquela fixação que fique na mente a longo prazo, naquela memória a longo prazo, tá? E uma outra etapa nesse processo de aprendizagem é a disseminação do conteúdo, né? É quando você recebe o conteúdo e você consegue compartilhar aquele conteúdo que você recebeu. E essa disseminação do conteúdo é tão interessante porque nós temos dois aspectos nela. O primeiro aspecto, que quando você consegue compartilhar aquele conteúdo que você recebeu, você consegue compreender mais, você consegue raciocinar mais e automaticamente você também fixa mais esse conteúdo. E o segundo aspecto é que é maravilhoso você compartilhar conhecimento na medida em que aquele conhecimento que só você ou poucas pessoas tinham, agora mais pessoas também têm conhecimento daquele determinado assunto. Isso é fantástico pra gente, né? E o nosso último ponto aqui nesse processo de aprendizado que eu queria trazer para vocês é a criação. Quando a partir daquele conhecimento que você recebeu, você pode criar a partir daquele conhecimento. Esse é o ápice, né, do processo de aprendizagem, é o último aí, está na última escala e no último nível dessa escala do processo de aprendizagem. Você passou pela fase do conhecimento, pela fase ali da retenção, fixação, compartilhamento e tá na fase da criação. Ou seja, você aprendeu tanto, fixou tanto, internalizou tanto aquele determinado conhecimento que você já é capaz de criar a partir daquele conhecimento. Um exemplo disso prático aqui no nosso mundo de concurso público é quando, a partir de determinado tema que você aprendeu, você consegue responder uma questão discursiva, por exemplo. Por quê? Você não está respondendo ali com exatamente as palavras do autor do livro que você leu ou com o que o professor te falou em sala de aula. Mas você está sendo capaz de criar, de responder com suas próprias palavras o que a questão está propondo. Mas por que isso? Porque você chegou ali no ápice do processo de aprendizado, porque você passou pelas questões e por todas as etapas que eram necessárias para que agora seja possível você criar a partir daquele conhecimento que você aprendeu. Agora que você já sabe, né, sobre esse processo de aprendizagem, um pouquinho sobre isso, vamos falar um pouco mais e de forma mais específica o que você pode fazer além da aula e o que você deve fazer além da aula, porque algumas atividades, de fato, para o nosso mundo de concurso público, OAB, são atividades quase que obrigatórias, porque são com elas que você vai passar pela fase da fixação, por exemplo. Então, eu vou aqui passando uma a uma essas atividades que eu considero importantes e como você pode aplicá-las na sua rotina. A primeira atividade extra-aula é você resumir aquele assunto que você aprendeu. E por que isso é importante, gente? Porque quando você, por exemplo, assistiu a aula e você fez ali apontamentos, você tem os tópicos mais importantes da aula. Quando você lê um determinado livro, uma apostila, e fez ali também marcações, você tem ali os pontos mais relevantes daquela leitura. Quando você é capaz de fazer um resumo daquilo que você estudou, além de você estar raciocinando e organizando na sua cabeça as ideias, né, aquele tema que você aprendeu, você está fixando também. Então você, ao mesmo tempo, está organizando todas aquelas informações, colocando cada coisa na sua caixinha. Eu costumo raciocinar minha mente como caixinhas e eu tenho cada coisa dentro da minha caixinha. E com isso você também consegue fixar mais. E quando nós falamos em resumo, tenha cuidado, porque não necessariamente você tem que fazer um resumo texto corrido. E muitas vezes o resumo texto corrido, ele é o menos eficiente, que é aquele texto que você vai escrevendo,
quando você vê, tá quase que ali uma redação. Quando você fizer o seu resumo de aula, o seu resumo das suas anotações, procure fazer esquemas, procure fazer quadros comparativos, faça de formas que quando você bata o olho ali, você já consiga identificar quais são as diferenças, quais são os pontos importantes. Então faça de forma que aquele esquema faça sentido para você. Coloque uma palavra principal e daquela palavra principal puxe setas, colocando ali as palavras secundárias e que complementam aquilo, que traz sentido àquela informação que você estudou. Então, faça de uma forma que quando você for reler aquele resumo, também aquilo fique mais fácil para você. Bateu o olho, você já consegue identificar o que aquilo ali já está querendo dizer. O que se torna muito mais fácil do que a releitura de um resumo em texto corrido, por exemplo. Tá? Então, o resumo é uma atividade, gente, mega importante, é uma atividade que faz muito sentido, porque você está organizando no papel todas as informações que você recebeu. Então, não deixe de fazer resumo. Eu julgo uma das tarefas aí master super importantes do nosso estudo. Aproveitando também que a gente está falando de resumo, muita gente me pergunta assim: Isabela, obrigatoriamente eu tenho que fazer resumo? E aí, isso é uma pergunta interessante até para trazer aqui, por quê? Não é obrigado, né? Quando nós falamos em técnicas de estudo, né, em metodologias, não tem nada aqui que será obrigado. Obviamente que existem técnicas que funcionam mais, técnicas que funcionam menos, né? Mas, embora não seja obrigatório, você só vai passar se você fizer um resumo, não é isso. Mas ele ajuda muito o seu processo de aprendizado, tá? Então, sempre que fizer uma pergunta, é obrigatório fazer isso? Não é obrigatório, não significa que sem isso você não vai passar. Mas que ele facilita e muito o seu processo de aprendizado, você pode ter certeza que facilita sim, tá? Então, o primeiro ponto em relação aos seus resumos. O segundo ponto de atividades que você pode fazer, né, que você deve fazer além da sala de aula, além das aulas que você assiste, é resolução de exercícios. E eu já falei aqui, gente, no meu canal para você diversas vezes a importância da resolução de exercícios. Só para repetir mais uma vez, a resolução de exercícios, ela tem 3 funções. A primeira função, de fato, é medir o seu conhecimento, né? Mostrar se você aprendeu ou se você não aprendeu aquele assunto. Porque se você estudou e se você fez exercícios e percebeu que foi um desastre naqueles exercícios, tem alguma coisa errada, né? Você vai ter que voltar ali, estudar de novo, conseguir enxergar o que não está legal, onde você vai ter que dar um reforço ali. Então, o primeiro momento, a primeira função é essa, medir o seu conhecimento. A segunda função é fixação. Por quê? Quanto mais exercícios de provas anteriores você faz, mais você está fixando aquela matéria que você estudou, né? Óbvio que eu já falei com vocês também que a gente não pode sempre focar na quantidade, só quero mais e mais. Eu tenho que focar mais na qualidade do que na quantidade. Mas é óbvio que quanto mais questões você faz, mais você vai fixar aquilo que você estudou. É repetição, gente. É repetir, até dar certo, até você, de fato, grudar aquele tema na sua cabeça. E a terceira função dos exercícios é você conseguir enxergar como que aquele tema pode ser cobrado em prova. Óbvio que você recebe a informação e pode ser que esteja tudo ok ali, lembrando daquelas fases do processo de aprendizado. Mas quando você recebe a informação, você recebeu sobre uma determinada perspectiva. Não significa que aquele tema que você recebeu, aprendeu em sala de aula, ele vai cair na sua prova exatamente daquela forma. O examinador, ele pode perguntar determinado tema sobre diversos aspectos em diversas formas diferentes. E se você fizer exercícios de provas anteriores, você começa a enxergar como que aquele assunto que você estudou pode ser cobrado de formas diferentes pelo examinador. E aí não corre o risco de você chegar lá no dia da prova
e cair numa casca de banana de um tema que muitas vezes você sabe, mas pela forma que o tema foi te perguntado, né, que aquela questão foi exposta, você não entendeu muito bem ali o que queria e acabou errando a questão. Não porque você não sabia o conteúdo de forma alguma, você sabia, mas a forma como foi perguntada foi uma verdadeira casca de banana e você escorregou ali e errou a questão. Então, nós sabemos aqui agora que você tem 3 funções na resolução dos exercícios. Então, quando você só assiste aula e você não pratica aquele tema que você estudou por meio dessa resolução de exercícios, você perde 3 grandes funções ali no seu processo de aprendizado. Então, por isso que fazer questões é mega importante. É uma atividade com certeza que deve ser feita além daquele momento de assistir aula, e para você perceber que só assistir aula, na maioria das vezes, não vai funcionar. Aí pode ter alguém que fala assim, mas eu só assisti aula e passei, ok, parabéns, que lindo, mas você tem que saber que essa não é a regra, né? A maioria das pessoas precisa fazer, repetir, fazer de novo, porque deu errado, tenta de novo, e aí dá certo, né? E buscar estratégias que funcionem, que reforcem isso, esse processo de repetição, isso é muito importante. Então, essa resolução de exercícios certamente é uma atividade que você deve fazer além de assistir aula, tá? E nesse processo aí de outras atividades, já emendando aí nessa questão dos exercícios, são os simulados. Óbvio que não deixam de ser exercícios. Só que o simulado é um momento diferente, porque você não vai ficar fazendo todo dia um pouquinho, né? O simulado você vai sentar e vai resolvê-lo. E é importante como você cria esse simulado, tanto na escolha das questões, no número de questões, como no ambiente, nas condições que você terá lá no seu dia de prova, tá? Então, aqui algumas dicas para você fazer bem o seu simulado. Primeiro, escolha questões que sejam do nível da sua banca. Então, quando você for fazer um simulado, você pode escolher questões da sua própria banca de concursos anteriores que ela já fez, tá? Então, selecione, nós temos sites excelentes, temos, por exemplo, o Que Concursos, o Tec Concursos, que são sites que você pode resolver questões e criar esses simulados. Então, crie esses simulados pegando questões da sua própria banca de provas anteriores. O número de questões que terá no seu simulado, ele tem que ser um número compatível com o que você terá lá no dia da prova. Então, se lá no dia da prova você terá 100 questões, não faça um simulado só com 30. Porque o simulado, ele também é para você medir o conhecimento, saber ali como é que está o seu nível de aprendizagem daqueles temas que você já estudou. Mas ele também é para que você acostume com aquele ritmo de prova, com aquela posição de ficar sentado horas ali, com aquele esquema de ter que fazer várias questões de várias matérias ao mesmo tempo. Então, crie ali um simulado de forma que ele seja o mais similar possível com a prova que você vai encontrar. E outro ponto importante também é que o simulado, na resolução dele, no momento que você estiver fazendo, nas condições. Então, faça em horários que sejam horários similares ao seu dia de prova, em dias que sejam similares, em condições. No dia da prova, você não vai poder ficar levantando toda hora para ir ao banheiro, para beber água. No simulado, faça a mesma coisa. Deixe o seu lanchinho próximo, a sua água. Levante apenas nos momentos que você considera que lá no dia da prova você iria fazer. Coloque o tempo exato também que seria aplicado lá no dia da prova. Então, se na prova você tem 4 horas para fazer, não vai fazer o simulado em 5, 6, não. Faça o simulado nas mesmas condições que você faria lá no seu dia da prova, tá bom? Outras atividades aqui importantes também, além dessa questão da aula, a leitura da legislação.
Para as matérias que têm a legislação, né, matérias legislativas, e aí eu te falo com toda certeza, não basta aquele momento de aula que o professor fez a leitura do artigo que você acompanhou. Você precisa ir na sua casa, no seu ambiente de estudos, fazer uma leitura complementar. Então, você tem que acompanhar a aula com a sua legislação, com o seu vade-mecum, mas em casa você também precisa fazer uma releitura dessa legislação. Para que isso? Para que você marque os pontos que são importantes, para que você veja ali as expressões que talvez, se trocadas lá no dia da prova, pudessem te colocar numa armadilha, numa casca de banana. Quando você estiver fazendo exercícios e perceber que aquele artigo já foi cobrado em prova, vai lá na sua legislação, no seu vade-mecum e marque aquele artigo como um artigo que já caiu em prova. Ou seja, a leitura da legislação ela é muito importante, tanto para que você identifique exatamente o que tem ali na lei. Qualquer dia eu vou fazer um vídeo para você específico em como fazer uma leitura adequada da legislação, mas que para que você também marque ali os artigos que já foram cobrados com uma certa frequência na sua prova. Então também é muito importante. E uma das atividades campeãs é a revisão, e que todo mundo coloca um bicho de 7 cabeças nas revisões. Também dá assunto aí para um vídeo inteiro só de revisões. Mas as revisões, de fato, elas são atividades mega importantes. As revisões, muita gente tem essa certa dificuldade porque fica criando problemas ali, não sabe o ciclo, não sabe como, e as pessoas dificultam muito esse processo de revisar a matéria. A primeira coisa que você tem que saber nesse processo de revisão é que o importante é que ela seja feita. Como a revisão vai ser feita, aí já é outra questão. Você pode fazer da forma que você quiser. Eu vou aqui te dar algumas dicas de como você pode fazer. Mas o mais importante é que você faça a revisão. Ah, eu tô achando que tô fazendo a revisão, mas desse jeito acho que não tá certo, eu vou parar de fazer. Não, faça. O importante é você fazer a sua revisão. E como você pode fazer? Aqui nós temos 2 pontos importantes sobre a revisão. Como você pode fazer e qual é o ciclo que você pode fazer. Como fazer as revisões? Você pode fazer por meio de exercícios. Então você pega uma bateria, faz uma bateria de exercícios daquele ponto que você vai revisar. Você pode construir resumos dos temas que você já estudou, ou você pode fazer a leitura de resumos que você já construiu anteriormente. Você pode construir mapas mentais, flashcards, ou seja, tem uma infinidade de métodos, né, de formas que você pode fazer resumo, você pode fazer revisão, que você tem que descobrir o que vai funcionar melhor para você. Sobre os períodos de revisões, eu gosto muito daquele período de revisão que é 24 horas, 7 dias e depois de 30 em 30. Para muitas pessoas ele é criticado e para algumas pessoas de fato ele não funciona, dependendo da quantidade de matérias que você tem para revisar. Mas se eu estudei hoje, amanhã eu faço uma pequena revisão do que eu estudei hoje, semana que vem eu repito, e de 30 em 30 dias também, isso funciona muito. E se adequa àquela teoria que é chamada da curva do esquecimento, que é quando você está começando a esquecer aquele assunto, você revisa, volta lá para o ápice do conhecimento. Está começando a esquecer, revisa, volta de novo para o ápice do conhecimento. Então atende bem, esse ciclo atende bem a curva do esquecimento, para não deixar com que ela aconteça. E você precisa de fato de uma ferramenta que não deixe você perder esse ciclo. No meu programa de mentoria e no planejamento, a gente tem uma ferramenta que indica exatamente o que você vai revisar e qual dia. Mas nós temos programas, você pode criar isso no Excel, você pode fazer isso na agenda. O importante é não perder esse fluxo aí, tá? Então, isso é mega importante. Uma outra forma que você pode revisar é uma vez por semana, você faz uma revisão geral de tudo que você viu aí durante a semana, e uma vez por mês você faz um simulado de tudo do último mês.
Isso funciona porque você não deixa acumular muito. Então, no final de semana, você revisa tudo que viu essa semana. No outro final de semana, revisa tudo que viu aquela semana. E vai fazendo assim. No final do mês, faz uma revisão geral por meio de exercícios, muitos exercícios, referente àqueles temas vistos no último mês. Funciona bem, não são ciclos tão curtinhos e você pode se organizar melhor, tá? E pra gente finalizar aqui, uma outra estratégia que você pode usar além de aulas, nós temos muitas, mas hoje aqui só falando algumas mais importantes, é a leitura de informativos se o seu concurso for jurídico. Então, se o seu concurso for jurídico, não deixe de fazer leitura de informativos, que são os julgados que o STJ e a STF publicam aí semanalmente sobre os principais temas, os temas que foram julgados com as teses proferidas, os entendimentos desses tribunais. Então, mantenha essa leitura atualizada, porque nos concursos jurídicos é muito cobrado esse conhecimento, do entendimento dos tribunais superiores. Isso pode fazer bastante diferença aí na sua preparação e para a sua aprovação. Então, assim, essa nossa conversa aqui de hoje, um pouquinho mais extensa, para a gente falar um pouquinho sobre métodos que você pode usar além da aula. Eu espero que você tenha gostado e não deixe de praticar. Tira da sua cabeça essa história que estudar é somente assistir aula e ler o seu material. Você tem que ter um estudo ativo, um estudo que busque outras fontes, que busque vários métodos e que faça que o seu processo de aprendizado ele seja de fato efetivo e que funcione e que leve você até a sua aprovação. Um beijo pra você, até a próxima. Se você gostou, curte esse vídeo, comenta, compartilha, porque dica boa tem que ser compartilhada. Um beijo e até a próxima!